Os 4 vetores de crescimento em Portugal. Sou Benício Filho, da Atlantic Hub, e é um enorme prazer estar aqui na minha coluna do Eurodicas, coluna que ano a ano ganha importância, ganha relevância, porque nós trazemos para essa coluna temas quentes, temas estruturantes e visão de longo prazo sobre o que é e como deve ser internacionalizar, empreender em Portugal. É claro, e você já ouve essa minha reflexão há algum tempo, que Portugal é uma porta de entrada para o mercado europeu. Mas, como toda porta de entrada, exige os seus cuidados, exige o seu planejamento, e nós estamos falando de uma porta de entrada para um continente com mais de meio bilhão de habitantes, com um faturamento e um poder aquisitivo per capita muito grande e com indústrias e setores precisando urgentemente de modernização. Bem, nesse tema eu trago na coluna desse mês, aqui no Eurodicas, uma reflexão que também é derivada de um estudo elaborado pelo meu time de projetos na Atlantic Hub. Meu agradecimento ao Pedro Stocco, que faz parte do meu time e que esteve em conjunto comigo à frente desse estudo, que indica os 4 vetores de crescimento em Portugal para os próximos anos. Eu estou colocando aqui uma visão dos próximos 5 anos, mas veja, é difícil imaginar que esses 4 vetores não desencadearão uma forte tendência de crescimento por mais de 10 anos. Você deve estar se perguntando quais são esses 4 vetores, quais são essas 4 perspectivas de crescimento e por onde você deve começar. Esse vídeo faz parte de um artigo, ele está em conjunto com o artigo. Eu peço para você ler esse artigo com bastante cuidado, fixar as partes que você teve alguma dúvida, enviar para nós, interagir conosco e buscar o blog do Eurodicas e também o blog da Atlantic Hub, onde tem muito conteúdo sobre o tema internacionalização de empresas brasileiras para Portugal. Também fica o meu convite para você me adicionar no LinkedIn. Vai lá no LinkedIn, Benício Filho, e me adiciona. Primeiro vetor, e aqui é um vetor que a gente, ao longo dos últimos anos na Atlantic Hub, tem visto o crescimento de empresas que buscam a internacionalização para a Europa, olhando Portugal. É o setor de tecnologia da informação. E aqui, tecnologia da informação, você pode derivar uma nova nomenclatura que nós, no nosso estudo, estamos chamando do novo Hub Ibérico. Esse Hub Ibérico ele é tão possante, mas tão possante, que hoje você tem a chegada de uma série de fibras ópticas na região de Sines, em Portugal, se conectando a diversos data centers em construção ou em planejamento, gerando uma infraestrutura em áreas estruturantes da Península Ibérica, que coloca Portugal num novo radar. Empresas de cibersegurança, empresas com tecnologia de mobilidade, empresas de infraestrutura, empresas de energia. Esse novo hub tem de forma estruturante oportunidades para empresas que vão atender Portugal, Espanha e todos os países da Europa. A Europa é um cluster unificado. Cada país tem a sua vocação regional e a sua vocação de negócio. Mas o que nós estamos vendo é um fortalecimento dos hubs dentro dessa estrutura de Portugal. Esse primeiro vetor fica como uma palavra-chave, Hub Ibérico. Portugal é um polo de concentração dessas empresas de tecnologia. Vale a reflexão, porque ela é uma realidade. Esse hub já é uma realidade. Ele não é teoria e ele não está em planejamento, ele está em plena execução. Segundo hub, eu coloco aqui o hub do turismo de especialização. Estamos vendo mais um ano que se fechou em 2025
aonde Portugal teve destaque como, mais uma vez, o país que mais recebeu turistas na Europa. Capital, Lisboa, novamente com destaque. E o que isso traz para nós? Uma escalada no turismo, mas o turismo de especialização. São aquelas lógicas turísticas em que não basta mais ter um restaurante, mas ter um restaurante com uma experiência diferenciada. Não basta mais ter um hotel, mas um hotel com uma experiência diversificada. Portugal tem uma questão de uma população mais envelhecida, que também atrai, por essa especificidade, mais pessoas com idade avançada que buscam Portugal para viver momentos inesquecíveis. Portugal já é um dos pontos de parada dos grandes cruzeiros europeus. Esse turismo de especialização cresce em escala nos setores de hotelaria, shows, festivais, restaurantes, bares, e você tem toda a infraestrutura ligada a esse setor em plena ebulição. O terceiro setor é um setor que você já viu a gente falando aqui no Eurodicas, mas que nos nossos estudos está em franca expansão. É o setor que fala da questão da área médica, o setor de bem-estar social. Nós percebemos ao longo dos anos, tanto pelo movimento pós-pandemia, um crescente olhar para o autocuidado, como a população envelhecida de Portugal buscando serviços de saúde, como um movimento estrutural que é a desindustrialização do setor de saúde. Benício, o que isso significa? É um movimento onde o Estado fica menor e a indústria da saúde ganha o seu potencial. Então eu diminuo a máquina do Estado e aumento a potência do setor privado. Esse é um movimento e uma tendência que nós estamos percebendo de forma muito intensa dentro de Portugal. Eu não vou falar do quarto hub porque eu vou deixar esse quarto vetor para que você estude no nosso artigo e deixe aqui algum comentário para nós. Mas eu quero, em cima desses vetores já apresentados, trazer algumas reflexões para você. Já vemos, ao longo dos últimos 10 anos, talvez um pouco mais, um movimento crescente da imigração em Portugal. Essa imigração, e não apenas de brasileiros, mas também de africanos, de países que falam língua portuguesa, ela já mexe na cadeia do PIB e em outras cadeias da economia portuguesa. Veja você que 2025 fecha com um cenário em que 35% da contribuição social, aquela dos empregados que estão contratados no regime formal, já são pagos por imigrantes dentro da economia formal. De cada 5 bebês, 3 são descendentes de algum imigrante, com destaque aos imigrantes brasileiros nesse quesito. Dos imóveis, de cada 5 imóveis adquiridos, 3 são adquiridos por estrangeiros ou por imigrantes. Essa massa de imigrantes que já compõe uma massa de força de trabalho e de força de investimento na economia impulsionam justamente os vetores que nós acabamos de apresentar a vocês. Seja na questão das indústrias nascentes, indústrias de tecnologia, aonde boa parte dos nômades digitais, empreendedores da área digital, são justamente estrangeiros, ou ainda a força do turismo não é do turismo interno. Portugal tem 10 milhões de habitantes e recebe na sua matriz de turistas N vezes a sua população. Nós temos justamente nesse fluxo de estrangeiros e imigrantes a força das economias que nascem nesses vetores, tanto nas indústrias tecnológicas, nas empresas de tecnologia, nas empresas de software, nas empresas de hunting, nas empresas de cibersegurança, como também na força do turismo, seja ele trazendo experiências de boa parte do mundo, como também trazendo mão de obras para esse segmento.
se nós circularmos por alguns restaurantes da Baixa Chiado, ou ainda da Praça do Comércio, ou de alguns centros comerciais e turísticos conhecidos de Portugal, a maior parte da força de trabalho que está lá são majoritariamente de estrangeiros. Se você olha o sistema de saúde, se você tem elementos e composição forte de imigrantes, você já começa a ver tanto profissionais, número de médicos brasileiros atuando em Portugal é um dos maiores da Europa, como também a força de empresas brasileiras e empresas que prestam serviço da área médica chegando com força em Portugal. Atualmente, estou aqui fazendo esse conteúdo para você em março de 2026. O maior projeto da Atlantic Hub é um projeto de uma empresa do segmento médico que chega com força em Portugal, internacionalizada por nós. Esses vetores, eles são nortes, eles são possibilidades. Para que eles se tornem realidade dentro de um plano de negócio, dentro de uma visão de crescimento, fale conosco. Crie uma estratégia conosco. Faça um estudo de mercado, crie uma estratégia secundária após a viabilidade de um estudo de mercado e venha conosco construir a sua porta em Portugal. O Atlantic Station fica na região da Grande Lisboa, em Oeiras. Visite o Atlantic Station se você estiver em Portugal. O Atlantic Station é a sede da Atlantic Hub e hoje já conta com quase 100 empresas brasileiras e estrangeiras instaladas fisicamente ou virtualmente em nosso espaço. O Atlantic Station é o primeiro step das empresas brasileiras que internacionalizam com a Atlantic Hub. O estudo de mercado é a visão, se vale ou não a pena você iniciar essa jornada. Estou aqui com a camisa da missão Web Summit, que é uma missão que a Atlantic Hub realiza há 10 anos para o Web Summit Lisboa e que você pode estar conosco nessa missão. Portanto, há um leque de opções para que você escolha a melhor forma de você fazer essas primeiras experiências e começar uma jornada sistemática, poderosa e estruturante para Portugal. Conte com a Atlantic Hub, conte com Eurodicas, conte comigo, Benício Filho, que sou responsável pela área de projetos da Atlantic Hub e conto com você para estar conosco na sua próxima missão, na sua próxima visita e no seu próximo momento em Portugal. Abraço e até o próximo conteúdo.